Seja bem-vindo, meu nome é Christian Brito e assim como você eu também amo a palavra de Deus. Então, esse canal é nosso. Nós estamos vivendo os últimos dias e isso não é uma hipótese. Isso é fato. Jesus mesmo disse, que o reino dos céus já chegou. Não é isso? E que após a partida dele viria o Consolador. Em Atos 2, temos a descida do Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus Cristo havia falado. E o que o apóstolo Pedro fala? Que chegou os últimos dias. Isso significa então que nós estamos nos últimos dias há 2000 anos? Vamos entender isso. Este é o segundo vídeo sobre a questão da perseguição da igreja. O primeiro vídeo é esse do card aqui em cima, né? E sabemos que uma das características dos últimos dias é justamente a questão da perseguição da igreja. E nesses 2000 anos, o que temos mais visto é justamente isso, a perseguição da igreja. Desde a época de Roma, os mártires, né? E não tem sido diferente desde aquela época. A perseguição à igreja é uma característica da igreja nesses últimos 2000 anos. E essa é uma característica dos últimos dias. Não é isso? Mas muitas vezes as pessoas pensam que essa questão da perseguição é apenas para quando chegar realmente o último dia. Né? Às vezes as pessoas não entendem ou ainda não percebem. Nós vamos ver os textos bíblicos, que comprovam isso. Mas muitas vezes as pessoas pensam que os últimos dias ainda não chegaram. Né? E acha que quando chegar esse período, né? Então nós, a igreja, vamos ficar em casa escondido, aí vem as autoridades, pega, leva preso e se torna mártir. É isso que caracteriza a perseguição dos últimos dias. Na verdade não é. Não é. Por quê? Porque a questão da função da igreja, que é ser luz do mundo e sal da terra, isso não é cancelado no Apocalipse. Procure lá e você não vai encontrar isso. A questão de ser luz do mundo e sal da terra, a questão de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, também não é cancelado no Apocalipse. Procure lá e você vai ver. Não tem. Não é cancelado. A igreja, o papel da igreja no mundo, ele permanece inalterado nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Os cristãos perseguidos em Roma estavam vivendo os últimos dias também. Não é isso? Então o papel da igreja ele não muda. Ele não mudou e não vai mudar. Né? As pessoas muitas vezes entendem que a característica da igreja perseguida é ela ser pequena, reduzida, escondida. Aí sim é uma igreja perseguida. Dependendo do contexto, conforme nós vimos no texto no vídeo passado, isso não é uma igreja perseguida, isso é uma igreja derrotada, dependendo do contexto. Na Índia, por exemplo, onde não existe o evangelho, onde nunca houve o evangelho lá, nunca foi um país cristão, então sim, a igreja está lá para conquistar aquela terra. Mas em outros países, como países muçulmanos, por exemplo, a igreja foi derrotada. A igreja pequena é resultado da derrota da igreja. Não é isso? Então, isso não caracteriza a igreja perseguida, dos modos que a gente vê nos países muçulmanos, qualquer coisa assim. Isso não caracteriza a igreja perseguida dos últimos dias. Então, o que caracteriza uma igreja perseguida nos últimos dias? A igreja perseguida é aquela que é atuante. Como nós vimos no vídeo passado, né? A igreja que trabalha, ela é perseguida, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno persegue todos os seus inimigos. E a igreja atuante, a igreja viva, a igreja que é luz do mundo e sal da terra, essa igreja é inimiga do maligno. E por isso é perseguida. Né? Muitas vezes o povo de Deus confunde uma atitude pacífica com uma atitude passiva. A igreja pacífica é, mas não é passiva. O povo pacífico é aquele que promove a paz. Não é isso? E essa é a mensagem do Evangelho. Mas um povo passivo é aquele que não é ativo. Né? É aquele que é parado, inerte, inútil. Não é isso? E a igreja que possui essas características, a igreja que ela é passiva,
ela é derrotada. Porque não representa Deus na terra. Não representa na sua ação o poder de Deus. Não manifesta o poder de Deus. Não é isso? A igreja que busca a Deus é uma igreja atuante. A igreja que busca a Deus, ela manifesta o poder de Deus. Uma igreja apagada, inerte, ou uma igreja mundana, não manifesta o poder de Deus. E por essa razão, não é perseguida. Ela pode ser anulada, apagada. Mas isso não significa perseguição. Porque a igreja perseguida, ela não é derrotada. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que entender que Deus é que está do nosso lado. O mundo jaz no maligno, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. A gente tem que acreditar nisso, puxa vida. Não é? Em relação à perseguição dos últimos dias, né? Às vezes as pessoas pensam, mas não está tendo perseguição nenhuma. Você que pensa. Uma característica do nosso povo, infelizmente, é a alienação. O que é alienado? Alienado é aquele que não faz ideia do que está rolando. Tem uma experiência que se fazia na escola no passado, né? Hoje em dia não tem nada nas escolas, mas enfim. Se você pega uma rã e coloca ela dentro de uma panela grande com água fervendo, o que ela vai fazer? Você joga lá dentro, ela pula para fora e quer fugir. Né? Mas se você pega ela e põe dentro de uma panela grande com água fria, o que ela faz? Ela se acomoda ali no fundo. Mas aí você pega e liga o fogo. A água esquenta, ferve e a rã ela morre cozida. Pegou a ideia? A alienação é isso. Você está dentro de uma panela fervendo e está morrendo cozido. E nem percebeu isso. É o nosso caso hoje. Tem gente em nosso país, por exemplo, que defende aquilo que nós, povo de Deus, defendemos. Os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma moralidade. Afinal de contas, o Ocidente é a ética que conhecemos, a moralidade que conhecemos, ela vem de princípios cristãos, da ética judaico-cristã. Então, pessoas que defendem esses princípios no país de hoje, no Brasil de hoje, estão sendo perseguidas. A Polícia Federal está indo na casa dessas pessoas para levar computador, celular, para que não falem na internet aquilo que defendem. Tem gente sendo presa, tem gente sendo perseguida. Por defender aquilo que nós também defendemos, por pensar do mesmo modo como nós pensamos. Mas eles estão sendo perseguidos, e nós não. A perseguição está ocorrendo sim. A igreja no Brasil está sendo perseguida? Não está. Por quê? Porque não é atuante, não é uma ameaça. Quem é ameaça está sendo perseguido. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo três vídeos bem longos, onde é possível ter uma ideia razoável do que está rolando em nosso país nos dias de hoje. Tenho certeza que aquele que é comprometido com o Evangelho, que realmente quer ser luz do mundo e sal da terra, não vai ligar pelo fato dos vídeos serem longos demais. Tenho certeza que vai querer ver, vai entender e vai compreender qual é o papel que a igreja deve exercer no mundo. Porque muitas vezes as pessoas têm até boa vontade, até quer fazer. Por que a nossa igreja não é luz do mundo e não é sal da terra? Deveria, tal, mas o que fazer? O que está acontecendo? Às vezes é alienação. Às vezes a igreja não cumpre o seu papel simplesmente porque é alienada. Não é isso? Não é a luz do mundo porque não consegue perceber que está tudo em trevas. É impressionante isso, mas acontece. Não é sal da terra porque acha que está tudo com sabor maravilhoso. Está tudo podre, mas não percebe isso. Incrível, mas não percebe. Então esses vídeos vão ajudar nessa questão. Ajudar muito bem, inclusive. A ideia não é defender esse ou aquele partido político, esse ou aquele sistema. A ideia não é a teoria do Estado. A questão não é essa. A questão é ser luz em meio às trevas. Nós temos um papel a cumprir. Nós temos que saber como fazer isso. E por que fazer isso. Então por isso que devemos, combater essa questão da alienação em nossas igrejas.
Não é isso? Para não ser igual a rã dentro do tacho d'água fervendo. Né? Os únicos eventos que ainda faltam para acontecer em relação aos últimos dias é a volta de Cristo e os eventos imediatamente anteriores a essa volta, como por exemplo a grande tribulação e o arrebatamento. Né? Mas o que a Bíblia define como últimos dias já está valendo. Entendeu? Já está valendo. Se os eventos que antecederão a volta de Cristo vão acontecer hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, isso não importa. O que importa é que o papel da igreja de ser luz do mundo e sal da terra, ele está valendo hoje e vai valer até o último segundo de vida da igreja. Né? O Apocalipse não mudou isso e nem vai mudar. Muito bem, em relação aos últimos dias, né? Por que então que faz 2000 anos, né? Esses últimos dias? Muita gente acha que o mundo tem 6.000 anos, né? Pegando a idade dos personagens bíblicos lá de Gênesis, como Adão, Matusalém, né? Ou Noé. Aí somando as idades, tem 6.000 anos. A Bíblia não se propõe a dizer a idade da Terra. Né? Quando você vê que tem pessoas de cor de pele diferente, como orientais, africanos, europeus, você percebe que essa diferenciação de raça não ocorre assim. É fácil deduzir isso. Né? Então dá para perceber claramente que o tempo da humanidade neste mundo é maior do que 6.000 anos. As genealogias bíblicas, né, aquelas listas de esse é filho desse, que é filho daquele, que é filho daquele, nem sempre têm por objetivo ser exata. Né? Às vezes sim, como em Crônicas, por exemplo. Mas em Gênesis não. Por quê? Porque não há propósito nisso. A ideia é contar os eventos. Né? Não ser preciso em quem é filho de quem, porque isso, na verdade, não traz informação relevante. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Mateus capítulo 1, lá tem a genealogia de Jesus. Né? A linhagem dos reis, né? A geração de Davi, os reis de Judá. Né? Mas lá naquela lista não estão todos os reis. Embora Mateus ali dê a entender que estão todos, mas não estão. Né? Por exemplo, o rei Acasias, Joás, Amazias e Joaquim, por exemplo, ficaram fora. E o reinado desses reis juntos está em torno de 81 anos. Né? Ou seja, 81 anos fora da genealogia ali. Embora eles tivessem existido, fizessem parte da genealogia de Jesus, eles são descendentes de Davi também, reis de Judá, mas não estão na lista. Né? Então a lista de Gênesis também não é completa, nem tem motivo para ser, porque não é esse o propósito de Gênesis. Né? Não é relevante esse tipo de informação. Né? Então sabemos muito bem que a passagem do tempo foi muito maior. Houve lá o período da Era do Bronze, a Era da Pedra Lascada, que a gente aprende na escola, né? O início da civilização e o seu desenvolvimento. Então são muitos milhares de anos. É muito, muito tempo. Não é isso? Então, diante da história da Terra, 2.000 anos não é nada. Diante da história do próprio homem neste mundo, 2.000 anos não é nada. Não é isso? Então, de fato, são os últimos dias, levando em consideração que o tempo passado é longo, bem longo. Não é isso? Tem gente que diz em torno de 100.000 anos, na verdade 200.000 anos atrás, eu vi esses dias aí. Há provas, artefatos, né, da existência do homem há 200.000 anos atrás. É possível isso? E por que não? Então 2.000 anos não é nada. Porque a questão principal a sendo entendida acerca desses últimos dias é a seguinte. É o reino dos céus. Como vemos, né, em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Veja, ele disse que o reino dos céus está próximo. Era tempo de arrependimento. Porque o reino dos céus estava chegando, estava chegando. Né? Aí vemos em Mateus, no capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 8, e indo pregar, Jesus falando, né? E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus.
Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O reino dos céus, ele já chegou, ele já começou. Não é isso? E isso tem um significado muito importante, né? Isso classifica o nosso tempo como sendo o último ato, a última era, o último momento. O último momento do mundo e o primeiro momento do que vem a seguir, que é o reino de Deus. Os últimos dias, que é o que vivemos, marcam então o início de um novo mundo. Não a mensagem socialista, né, do novo mundo, o novo homem. Não é disso que eu estou falando. Não é o novo homem para este mundo. Né? E não é um novo mundo sendo algo para ser construído aqui. É um novo céu e uma nova terra. É uma outra realidade. É outra história. Né? Então, o reino dos céus é o ponto inicial de algo que vai vir, que marca os últimos dias de algo que termina. É o período de transição, que é o que estamos vivendo. E a gente vê em Atos, no capítulo 2, versículo 14 até o versículo 21, aquilo que eu mencionei sobre Pedro lá no início. Olha só o que o texto fala. Então Pedro levantou-se com os 11 apóstolos, né? E em alta voz dirigiu-se à multidão. Veja o que ele disse. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso aqui foi predito pelo profeta Joel. Olha o que o profeta Joel profetizou. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses são os últimos dias. Nós vivemos esses últimos dias. Porque o Espírito Santo já foi derramado. E quem, como fala em Romanos capítulo 10, né? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. E isso é hoje. Isso é agora. Isso é há 2000 anos. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Para Joel, isso só aconteceria no futuro. Porque ele não estava vivendo na época do reino dos céus ainda. Pois o reino dos céus começou com Jesus. Nós estamos vivendo, né, na inauguração do reino dos céus. Então o Espírito Santo está presente no mundo hoje, como sinal dos últimos dias. Como Pedro acabou de falar nesse texto que a gente acabou de ler. Né? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o 5, o apóstolo Paulo fala: saiba disso, nos últimos dias, veja bem, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. Veja, no início do texto, o apóstolo Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele classifica as pessoas dos últimos dias, que é o que tem hoje, não é? Faltou, tem alguma coisa a mais aí? E o apóstolo Paulo termina o texto dizendo para que a Timóteo se afastasse deles, ou seja, essas pessoas descritas aí, esses homens maus dos últimos dias, já existiam nos dias de Paulo. E ele diz para Timóteo se afastar deles. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Que eles já estavam vivendo nos últimos dias, porque essas más pessoas já existiam desde aquela época. E ele disse para Timóteo, fica longe deles.
Então, meus irmãos, a questão dos últimos dias já é no tempo presente. A perseguição da igreja prevista para os últimos dias, ela já está acontecendo há 2000 anos. Quase 300 mil cristãos são mortos todos os anos por causa de perseguição pelo mundo afora. E isso nos dias de hoje. Há estatísticas aí que dizem que a cada 6 minutos um cristão é morto. Então quem é que está esperando a perseguição chegar? Já está rolando. Então quando a igreja no Brasil não é perseguida, sendo que a característica da igreja nos últimos dias é a perseguição, você para e pensa, pô, tem alguma coisa errada aí. Não é? Por que a igreja não é perseguida? Se deveria ser. Afinal de contas, o mundo jaz do maligno. E o maligno persegue seus inimigos. E por que a igreja não é perseguida no Brasil? Por quê? E por que tem gente defendendo o bem que nós também defendemos, defendendo ideias que nós também defendemos, da palavra de Deus, princípios que nós aprendemos na igreja, na Bíblia, gente sendo perseguida por defender isso. E a igreja não é perseguida por defender isso por quê? Será porque a igreja, na verdade, não está defendendo nada? O que a igreja defende na sociedade? Sinceramente. Qual a relevância da igreja na sociedade hoje? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então isso, meus irmãos, é com tristeza no coração que eu falo, isso é para nossa vergonha. Afinal de contas, Deus é quem está do nosso lado. Né? O mundo jaz no maligno, mas o maior é o que está em nós. Sem contar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? A gente tem que acreditar nisso. E arregaçar as mangas. E fazer a diferença nesse país. Neste mundo. Afinal de contas, a igreja existe para isso. A igreja tem 2 propósitos neste mundo. O primeiro deles é levar a salvação ao perdido. E o segundo é levar a luz ao mundo. Não é? E aí? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para dizer hoje. Hoje o vídeo foi curto, pelo menos menor do que os outros que eu costumo fazer. Né? Então podemos entender, vagamente pelo menos, né, sobre a questão da perseguição nos últimos dias, que ela já está valendo. Né? Entendemos um pouco sobre a questão das eras antigas, né? Sobre o reino dos céus, que já inaugurou. O reino dos céus que vai durar pela eternidade, ele começou agora. Com a descida do Espírito Santo. É um privilégio isso. Né? E a descida do Espírito Santo marca também o início dos últimos dias. Os últimos dias deste mundo e o início do reino dos céus. Né? Vemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro já estavam vivendo os últimos dias, falaram sobre isso. E nós também estamos. Se esse vídeo foi útil, se for edificante, se trouxe o esclarecimento que você esperava, que se você acha que é útil para mais alguém, então por favor compartilhe. Se possível, curta e comente também, porque na plataforma do YouTube isso traz relevância ao vídeo. Né? E, bom, era isso que eu tinha para dizer e Deus abençoe.